Aleluia. Vamos abrir lá em Números, capítulo 35. Números 35, a partir do versículo 9. Números 35, 9. Achou? Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades darei deste lado do Jordão, e 3 darei na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Essa é a palavra do Senhor para a gente nessa noite. Eu quero falar com os irmãos, o tema de hoje é cidade de refúgio. Cidade de refúgio. Nós vimos aí, eu vou agora elucidar a história disso aí, o que está por trás desse texto que nós lemos. O que acontece é que na lei que Deus deu para Moisés, a regra era a retribuição, né? Olho por olho, dente por dente. O homicida deveria morrer. Matou, tem que morrer. Só que Deus é bom e misericordioso. As leis dele eram leis fortes, porque o povo era bárbaro. Para um povo bárbaro, leis fortes. Povo de dura cerviz, diz a Bíblia, servil é nuca, né? De dura nuca, ou seja, difícil de olhar para cima, difícil de olhar para o outro. Então, mas Deus, na sua misericórdia, Ele deu alguns preceitos como esse, que se alguém matasse outro involuntariamente, no trabalho, por exemplo, uma ferramenta cai na cabeça de alguém que estava embaixo e morre. Pela lei nua e crua, o parente daquele que morreu poderia matar o que provocou a morte, mesmo sendo sem querer. Poderia matar. Mas Deus, na sua misericórdia, o que Ele criou? Cidade de refúgio, de modo que aquele que matou involuntariamente fuja para essa cidade, e nessa cidade o vingador do sangue, ou seja, aquele que poderia vingar a morte do parente, não poderia invadir a cidade para matar essa pessoa. Era o refúgio e aquela pessoa deveria ficar lá. Enquanto ela estivesse lá, naquela cidade, presta atenção em cada detalhe, viu, irmão? Cada detalhe aqui é importante. Enquanto estivesse no local de refúgio, na cidade de refúgio, o vingador do sangue não pode atingir. Agora, se sair da cidade de refúgio, o que pode acontecer? Um vingador do sangue vinga o sangue daquele pecador. Só que tinha outro detalhe. A pessoa vai ficar para sempre na cidade de refúgio? Eternamente? Nunca mais vai ver a sua cidade natal, o seu lugar de origem? Deus deu outro preceito. A pessoa ficaria na cidade de refúgio enquanto tivesse vivo o sumo sacerdote da época. Morrendo o sumo sacerdote, essa pessoa estava absolvida. Não tinha mais culpa nela, poderia voltar para sua cidade de origem, e o vingador de sangue não pode tocar nela. Você entendeu? Amém? Eu já falei aqui numa outra mensagem, se eu não me engano, quando eu falei de Jó, que existe na teologia uma matéria chamada tipologia bíblica. O que é isso? O Antigo Testamento, quando nós olhamos para a Antiga Aliança, ela funciona de alegoria para personagens, pessoas do Novo Testamento.
Nessa história da cidade de refúgio, presta muita atenção nisso aqui. A nossa cidade de refúgio é Jesus. Ele é o nosso refúgio. Nele nós nos abrigamos. Nessa alegoria do Antigo Testamento, o vingador de sangue é Satanás. Aquele que vai diante de Deus nos acusar, falando o seguinte: o Rafael é pecador. E na tua palavra, Deus, está escrito que a alma que pecar, que o salário do pecado é a... Então o vingador de sangue vira para Deus e fala: o Rafael tem que morrer, é porque ele é culpado. Mas Jesus é nossa cidade de refúgio. Então Deus vira para Satanás e diz: nada disso, vingador do sangue. Enquanto ele estiver em Cristo, na cidade de refúgio, você não lhe toca. E nós somos esses pecadores, refugiados. Nós estamos nessa terra num ambiente inóspito, porque embora a gente esteja em Cristo, protegidos na cidade de refúgio, esse é o ambiente em que o vingador nos cerca, fica vendo se a gente sai da cidade para nos matar, como era o vingador de sangue nessa época. Ele vai sair da cidade, ele vai, olha só, vem cá pecador, pega aqui, eu tenho um presente para você aqui, sai da cidade, tá gostoso aqui, vem. É isso que Satanás faz. Tá prazeroso aqui fora da cidade, fora de Jesus está gostoso, vem para o carnaval, vem para a bebida, vem para a boate, vem para o pecado, vem. E se a pessoa sai da cidade de refúgio, ela está sujeita ao vingador do sangue. E agora eu começo a pregar. Eram 6 cidades de refúgio, como no texto que nós lemos. E essas 6 cidades de refúgios, elas têm uma revelação de Deus para nós em cada uma delas. Por quê? O que eu disse? Que a nossa cidade de refúgio é quem? Jesus. E são 6 as cidades de refúgio que Deus deu para Moisés e depois Josué, né? Que chegou a Canaã. Primeira cidade de refúgio se chamava Quedes. E Quedes, no hebraico, significa santo ou separado. Então, o primeiro refúgio que Deus nos dá em Cristo é a santidade, é a separação. Vamos ler Hebreus 10:10. Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Hebreus 10:10. Eu vou esperar você abrir, porque esse é um dos textos que você tem que marcar na sua Bíblia. Para quando o vingador de sangue vier te acusar, você lê isso para ele. E ele fugirá de vós. Olha o que diz Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido o quê? Santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas, está consumado. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você é santo. Porque santo é separado. Jesus morreu por você. Você creu nele. Você tem a salvação e ele te separou. Estar separado significa que o vingador do sangue não pode te atingir, porque você foi separado. Deixa eu te ensinar uma coisa. Nós não devemos obedecer a Deus para sermos santos. Nós somos santos e por isso devemos obedecer a Deus. Você entendeu? Por exemplo, eu sou militar da Força Aérea. Eu não tenho que ter uma boa conduta para ser militar. Militar eu já sou. Eu tenho que ter boa conduta porque eu sou militar. Você está me entendendo? É a mesma coisa a santidade. Você já é santo. Portanto, se comporte como um santo de Deus. O que confunde nossa mente, muitas vezes, é que nós somos santos,
mas nós estamos nessa terra num processo de santificação. O que é isso? Nós nessa terra precisamos nos comportar conforme a separação que Deus nos fez, e nesse processo de tentar se parecer cada vez mais com Cristo, nós estamos nesse processo de santificação que será consumado, atingirá o seu ápice na ressurreição, quando nós teremos um corpo glorificado como o de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que cremos nele. E quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, seremos transformados. Então nós chegaremos a esse ápice da santificação, quando nós formos ou arrebatados, ou se a gente morrer antes, quando nós formos ressuscitados, teremos um corpo glorificado como o de Cristo. Resumindo, nós temos o dever de nos mantermos em santificação nessa terra, mas quem nos separa é Ele, e quem nos santifica de uma vez por todas é quem? Sou eu? É você? É quem? Ele nos separou. Ele é a nossa cidade de refúgio. Ele é o nosso Quedes. Segunda cidade de refúgio, Siquém. Siquém, no hebraico, significa ombro. E ombro, para aquela cultura, tem a ver com sustentação. Porque o trabalho era braçal, colocava-se o material no ombro para trabalhar. Então, quando você fala para um judeu sobre ombro, tem a ver com sustentação. Jesus, a tua cidade de refúgio é a tua sustentação. Ele te sustenta. Quem te sustenta não é o seu emprego. Quem te sustenta não é a sua saúde. Quem te sustenta não é os seus familiares. Quem te sustenta é Ele. Ele é a sua cidade de refúgio. Ele é a sua sustentação. Olha Lucas, capítulo 15, versículos 4 e 5. Lucas 15, 4 e 5. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Olha o que disse Jesus. Lucas 15, versículos 4 e 5, Jesus diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Olha o versículo 5, irmãos. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. É isso que Jesus faz contigo. Ele te coloca nos ombros dele, cheio de alegria, e te leva para ele. Ele te sustenta. Salmo 68, 19 diz: bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que a cada dia suporta as nossas cargas. Ele te sustenta, Ele suporta a sua carga. Ele é a sua sustentação, Ele é o pilar. Lance sobre Ele a sua ansiedade, meu irmão. Lance sobre Ele as suas dúvidas. Lance sobre Ele os seus questionamentos. Lance, entregue a Ele essa carga pesada que você está levando. Esse jugo que você está levando. Esse peso, entrega a Ele. Solta. Você que guarda mágoa de alguém, entrega isso a Jesus. Entrega essa pessoa a Cristo, se liberta. Guardar mágoa de alguém é tomar veneno esperando que o outro morra. Quem está morrendo é você. Terceira cidade, Hebrom. Hebrom significa comunhão. Jesus é a nossa cidade de refúgio. E Ele é quem proporciona a comunhão. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ninguém tem comunhão com o Pai senão através de mim. Ou seja, eu sou a cidade de refúgio, eu sou o seu Hebrom, a sua comunhão. Quer ter comunhão com Deus? Vem a mim, vem a mim, vem a mim. É isso que ele está dizendo. Jesus, a nossa cidade de refúgio, nos dá a oportunidade de termos comunhão com o Pai. Meu irmão,
você não tem noção do que está disponível para você. É como se você tivesse um caixa eletrônico. A hora que você quiser, para sacar quanto você quiser, interminavelmente. Isso é o que Jesus te proporciona. Sabe por quê? Porque os judeus, o povo de Deus no Antigo Testamento, para ter comunhão íntima com Deus, para se chegar até Deus, para sentir Deus, precisava uma vez por ano, só o sumo sacerdote tinha esse privilégio, de entrar no Santo dos Santos, mesmo assim cheio de coisas penduradas, para que ouvissem do lado de fora que ele está vivo, porque a santidade de Deus ali dentro podia consumir ele. E ele fazia expiação pelos pecados de todo o povo, uma vez por ano, por um momento, lá dentro, sentindo a presença de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, a nossa cidade de refúgio, o nosso Hebrom, o véu do templo que separa o lugar santo dos santos, foi rasgado de cima a baixo. Hoje, eu e você, aqui em casa, no chuveiro, em qualquer lugar, pode ter comunhão com Deus, entrar nos santos dos santos, falar com o Senhor, sentir a presença dEle. Que maravilhoso! Jesus também, ele nos traz o relacionamento com a igreja. Jesus não proporciona somente o nosso relacionamento com o Pai, mas também com a igreja. Meus irmãos, nós, irmãos em Cristo, em 10 minutos, a gente consegue ter mais amor um pelo outro do que uma pessoa do mundo em um ano de relacionamento. É impressionante isso. Tem testemunhos de missionários que passam por aperto em outras nações, de repente, perdidos, ele olha lá, a igreja do não sei o que, ele entra e é acolhido, e ali é o seu refúgio. Isso é comunhão. E tem gente que despreza a comunhão na igreja. Isso é triste, isso é terrível. Faz uma experiência quando você chegar em casa, você também que me ouve, está em casa. Pega uma faca, bem afiada, aí você corta, escolhe o que você quiser, aí corta um dedo fora, arranca o dedo fora, estou brincando, viu? Vai que tem algum doido aí. Corta o dedo fora e coloca num cantinho e fica observando o que vai acontecer com ele. O que vai acontecer, gente? Vai apodrecer, vai ou não vai? Por quê? Porque fora do corpo, morre. Nós somos corpo de Cristo. Nós, fora do corpo, a gente morre. Esse papo de Deus sim, igreja não, é do inferno. Isso vem do diabo. Se alguém virar para mim e falar assim, Rafael, eu te amo, eu quero andar com você, mas eu odeio a sua esposa. Vou falar, sai de perto de mim. Como é que você pode amar a Cristo e não gostar da noiva dele, da igreja dele? Não existe isso. Você deve amar estar aqui, deve amar a igreja, deve amar a comunhão, deve amar os irmãos. Ah, mas a igreja tem muito problema. É lógico. Nós estamos em processo de santificação. Eu falei aqui, ninguém tem corpo glorificado ainda. Nós estamos em processo, somos pecadores, a começar de mim. Lógico. Tem irmão, eu digo que tem muçulmano que é xiita, né? E tem crente que é chato. Tem jeito. A gente tem que suportar, irmãos, mas fora é pior. Quarta cidade, Bezer. Bezer significa no original fortaleza, proteção. Salmo 46, versículo 1. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da tribulação. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor, é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A tua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem tempestade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor é o seu refúgio e fortaleza. Jesus é o seu Bezer, sua fortaleza, sua proteção. Deixa eu te contar um mistério aqui que você já deve saber. O Salmo 23, talvez o texto mais famoso da Bíblia, para o meio secular, né? Fala de Jesus.
Porque Jesus disse: eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. E o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E no versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, só um parênteses na mensagem aqui. Vale da sombra da morte. Tem gente com medo de sombra que está danado isso aí. É ou não é? Alguém aqui já foi atropelado por uma sombra? Já? Já viu o noticiário assim? Uma sombra de um caminhão atropela 5 no ponto de ônibus e mata. Já viu notícia assim? Sombra é só o susto, é o que Satanás quer. Essa questão do coronavírus é o tempo todo medo, e medo, a cultura do medo, e a afronta do medo, do medo. A gente não pode deixar isso entrar, não. A gente tem que se cuidar. Tem que respeitar as autoridades. Toda autoridade é instituída por Deus, devemos respeitar as autoridades. Não afrontar, não confrontar, desde que não mexa na nossa fé, na nossa comunhão com Deus. Mas, meus irmãos, essa cultura do medo a gente tem que rejeitar. A cultura do pessimismo. Não deixa isso entrar na sua casa, não. Vai melhorar, vai dar certo. É isso. E outra, falando de proteção, nós somos monitorados 24 horas por dia pelo Senhor. Nós somos protegidos e monitorados. A Bíblia diz que Satanás anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor acampam ao redor. E os anjos do Senhor é o dobro, você sabia disso? Porque 1/3 dos anjos do céu caíram. Sobraram 2/3. Pela matemática simples é o dobro. Então você está em maioria e eles estão mais perto de vocês que os demônios. Tem gente que valoriza demônio, que é uma coisa. Não, porque o demônio, que mané é demônio? Aquele que é do Senhor, inimigo não toca. 5ª cidade de refúgio, Ramote. Ramote significa elevado. Elevado. Elevado é a nossa condição. Jesus, a nossa cidade de refúgio, ele nos colocou em lugar elevado. A nossa condição que nós estamos hoje é elevada. Eu poderia citar N textos a respeito disso, mas o meu preferido. João 1,12. Todos quanto o receberam, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não existe no universo, no mundo espiritual, não existe no céu, na terra, no inferno, privilégio maior do que esse de uma criatura como eu e você, falha pecadora, ser filho do Altíssimo. Essa é a maior bênção que Deus proporcionou para a gente, porque dela vem todas as outras. Sermos filhos de Deus. Foi o que Adão e Eva foram feitos, para serem filhos de Deus. Eles rejeitaram, declararam independência no céu. Falaram independência ou morte, Jesus. Aí Deus falou, independência ou morte não, independência e morte. A partir de agora vocês vão morrer. Porque não existe ser independente de Deus e viver, espiritualmente falando. E no caso até materialmente falando, porque Adão e Eva foram criados para serem eternos. Um corpo eterno. Então, nossa condição é extremamente elevada. Somos filhos do Altíssimo. Somos co-herdeiros com Cristo. Meu Deus. Meu Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. Tudo, tem uma música que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder. É isso. É isso. Nós somos herdeiros de tudo que Jesus conquistou na cruz. Nós somos herdeiros da obra de Deus no mundo. Você sabia que nós, igrejas, nós damos continuidade à obra de Cristo? Até que Ele venha? Nós
Somos herdeiros da ressurreição, porque assim como ele ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos. Nós somos herdeiros do corpo glorificado dele, porque nós teremos. Nós somos herdeiros do céu. Nós somos herdeiros da vida eterna. Sexta e última cidade. Antes, ainda nesse ponto, nunca se diminua. Nunca se rebaixe. Nunca aceite palavras de que você não é nada, você é pequeno, você não pode. Você é filho, filha do Altíssimo. Nunca. Nem se essa voz vier de você mesmo. Não aceite, rejeite. Isso não é humildade. Humildade é outra coisa. Isso é autorrejeição. Isso tem que ser repreendido. Sexta e última cidade, Golã. Golã significa, adivinha, o que nós falamos aqui o culto inteiro, desde que começou? Felicidade, alegria. Olha como é que Deus preparou esse culto, em cada detalhe, né? A gente encerrar falando da última cidade, a respeito do que a gente falou começando o culto. Alegria. Eu creio que há pessoas aqui tristes, chegaram aqui tristes, por isso Deus preparou esse culto para você. Para alegrar seu coração. Tudo que Ele quer ver. Olha, eu como pai, eu tenho 2 filhos, e a coisa que eu mais quero é ver meus filhos felizes. Deus é o seu pai. Ele quer ver você rir, dar gargalhada, sorrir, ser feliz, alegre. Golã significa alegria. E no Salmo 45, 7, está escrito assim, que Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que as seus companheiros. Jesus era alegre. Mas a religião insiste em nos ensinar que Jesus era alguém com uma cara assim, o tempo todo triste, o tempo todo assim, com condolências, e a gente fica assim também. Eu sou cristão, sabe? Jesus. Não. Jesus era mais alegre do que todos os seus companheiros. Imagina Jesus contando piada. Não era imoral, mas contava piada, ria, brincava, se alegrava. Eu imagino ele botando apelido nos outros. Eu imagino Jesus alegre, gente. Alegre, para cima, vibrando. Uma ideia totalmente diferente do que a religiosidade nos ensinou por anos e nos escravizou. Até me fugiu. Durante muito tempo. Não, Jesus era alegre, a gente tem que ser alegre, a gente tem que rir. Sabe, eu tenho um amigo muito próximo, quando eu era lá da Batista da Lagoinha, e a gente fazia alguns trabalhos de evangelismo e missões em outras cidades do interior de Minas, e era muito engraçado. Eu adorava andar com ele, porque era rir o tempo todo. Teve um dia que a gente estava num ônibus, voltando de uma missão, de um evangelismo, acho que foi num carnaval de Ouro Preto, junto com o pessoal da Jocum, e a gente voltando do evangelismo, né? Todo mundo cansado, e do nada, ele olhou, eu sentado com ele no banco, e as nossas esposas no banco do lado, e aquele silêncio no ônibus, né? E aí, ele olhou para minha cara e começou a dar gargalhada, do nada, e eu também, dar gargalhada, olhando para a cara dele, gargalhando, e os dois ficaram gargalhando da cara do outro. Eu lembro da minha esposa deve estar rindo agora aí, isso é mesmo, que você está lembrando dessa história. Depois você vai estar aqui na igreja, e o pessoal vai lembrar de você. Ela me beliscando, Rafael, para com isso, tá todo mundo olhando. Aí que eu ria mesmo, eu e ele quase fez xixi nas calças, tanto rir. Do nada, um olhando para a cara do outro e rindo. Mas o que é isso? É Deus, é alegria, é bênção, gente. É bênção, alegria é bênção. Alegre-se, receba alegria em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui triste, se alguém entrou aqui até com motivos para se entristecer, em nome de Jesus recebe alegria. Em nome de Jesus arranca a tristeza, Senhor, do coração agora. Arranca o rancor agora, Senhor. Arranca, Senhor, tudo que está amargando, tudo que está causando gosto ruim na vida dessa pessoa. Traz alegria, penetra o coração, traz motivos de riso. E ainda que não haja motivo, que essa pessoa seja alegre em nome de Jesus. Para a gente concluir, a conclusão até me arrepia, de tão maravilhoso que é isso.
Olha o que diz número 35, no versículo 25. Números 35 é o texto que nós lemos da cidade de refúgio. Olha o que diz no versículo 25, irmãos. Olha isso. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Deixa eu traduzir isso aí. O culpado, o pecador, ficava na cidade de refúgio até quando? Eu contei no início. Até a morte do sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Mas, pelo contrário, temos um, Jesus, o Cristo, o eterno sumo sacerdote, que, assim como nós, sendo tentado em tudo, não pecou. Você entendeu o que eu te falei? Que Jesus é o eterno e de uma vez por todas, sumo sacerdote de uma aliança eterna. E se você ainda não entendeu, deixa eu falar para você. Ele morreu na cruz, e com a morte do sumo sacerdote, a absolvição da culpa do pecado. Você não tem motivo para se sentir acusado pelo Satanás, pelo vingador de sangue. Você não tem motivo para se sentir acuado por causa dos seus próprios erros. Você não tem motivo para se condenar, porque o sumo sacerdote morreu na cruz para te dar absolvição e vida eterna. Precisava morrer. Tem gente que fala assim, mas por que Jesus precisou morrer? Por que Deus simplesmente não deu da sua graça, sem precisar Jesus ter sofrido aquilo tudo? Porque Deus não pode ir contra a sua palavra. Ele não é como nós, que fala uma coisa e depois faz outra. A alma que pecar, essa morrerá. Sangue por sangue. Mas a graça dele fez com que quem pagasse fosse ele mesmo. Deixa eu terminar com uma ilustração. Não estava nem programada a ilustração, mas deixa eu contar uma coisa, uma história real. Billy Graham, um dos maiores cristãos de todos os tempos, ele conta que ele estava... O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Billy Graham conta que ele estava indo para uma pregação numa cidade distante da dele. E ele saiu muito atrasado. Ele estava atrasado, então, ele entrou no carro dele e... Pé no acelerador. Pé no acelerador. Só que Estados Unidos, meus irmãos, não é Brasil, né? Saiu uma viatura da polícia, não sei da onde, e manda encostar. Então mandaram encostar o pastor Billy Graham. Falou assim, me desculpe, mas eu vou ter que te levar para a corte. Lá também é diferente. Dependendo do estado, você é levado para o juiz na hora. Não é aqui que vai ter um processo depois, não. Dependendo do estado, você é levado direto para a corte. E o juiz lá vai te julgar na hora. Aí fica aquela fila, um monte de pecador, né? Um monte de gente que furou sinal, que andou, tá esperando o juiz julgando um por um. Aí fica você na fila lá com a senha esperando ser julgado. E o grande pastor, um dos maiores cristãos de todos os tempos, ó vergonha, na fila da corte, para ser julgado porque realmente estava errado. Chegou a vez dele. E, só um parênteses, o pastor Billy Graham ia pregar sobre graça, que é a mensagem que praticamente ele só pregava. Ia falar sobre graça, graça, graça. E aí, chegou a vez dele, o juiz... Doutor Billy Graham? O senhor? Por favor, doutor Billy, por favor, pastor. Eu sou teu fã. Eu assisto as tuas mensagens, me edifica bastante. Meu Deus, como o senhor já edificou minha vida. Que prazer conhecê-lo pessoalmente.
não queria que fosse nessa situação, né? Mas, glória a Deus por eu olhar para o Senhor, viu? Sou muito seu fã. Pode ir embora, pode ir embora. Pastor Billy Graham, aí ele falou, não. Um pecado num dia tudo bem, agora 2, não posso cometer essa desonestidade, né? Quanto que é aí, doutor? Tem que pagar essa multa, quanto que é? Falou, não é nada não. Não, quanto que é? O senhor não pode me absolver. Aí o juiz olhou para ele. Doutor Billy, eu não estou te absolvendo. Aí o juiz tirou o dinheiro da carteira, colocou no envelope lá da condenação e disse, olhando nos olhos do pastor Billy Graham, eu não estou te absolvendo, eu estou pagando por você. Deus é o seu juiz. E Ele não te absolve simplesmente. Ele pagou por você. O preço na cruz do Calvário. Nós somos salvos pela graça. Mas não foi de graça. Alguém pagou um alto preço. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você.